Shalom, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua preciosa vida. Que momento especial de oração tivemos hoje aqui, não é? Muito obrigado ao pastor Alessandro por esse tempo, por nos dar essa oportunidade de orar e também a oportunidade que tivemos hoje de também refletir, não é? É importante um tempo de oração, vivemos um tempo muito complicado. Hoje, nós batistas, mineiros, perdemos 2 grandes obreiros que estavam internados, não é? Com complicações decorrentes da Covid e que partiram para a presença de Deus. É claro que estão na presença do Senhor, com certeza sem dor, mas para nós, irmãos em Cristo, colegas pastores, e principalmente para as famílias, também tempo difícil, tempo de perda. Pastor Fabiano, pastor auxiliar aqui em Governador Valadares, da Igreja Batista Memorial, e agora à tarde soubemos também do pastor José Luiz, da Igreja Batista em Campo Belo. Conheci os dois, o José Luiz um pouco mais, ainda quando ele estava em Guapé, lá no sul de Minas. Então, nos entristecemos muito com esta notícia, não é? E eu quero orar mais uma vez por esse motivo, pelas famílias, pelas igrejas e também pelos pedidos que chegaram aqui no nosso chat. Depois vamos entrar no estudo bíblico. Chegaram aqui para nós, não é? O pedido da irmã Maria Betânia, que pede para que a aposentadoria do marido se consolide, não é? Isso é importante para a vida desses irmãos. Também a irmã Leonor, ela agradece a Deus por um milagre que aconteceu na sua vida. Que bênção, né? Gratidão. Graças a Deus, graças a Deus. Em nome de Jesus. Não é? Deixa eu ver outros pedidos aqui. O irmão Jairo Pessoa está pedindo oração para a viagem que fará amanhã com a sua filha. Não é? Que Deus possa abençoar o irmão Jairo nessa viagem. O irmão Mário está dando boa noite à igreja, não é? E devemos continuar orando, né? Pelo Mário, sua esposa e a sua filhinha, a Giovana. O Mário, a Samanta, a esposa, e a Giovana, que continua convalescendo, lutando pela vida. Ela é uma guerreira, viu, Mário? Falei isso com você agora há pouco no WhatsApp e repito. E Deus tem grandes coisas, né, na vida de vocês e dessa menina, em nome de Jesus. Não desanime, continue firme com o Senhor e Ele vai, com certeza, continuar abençoando vocês. O irmão José Generoso também agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Ele diz que sofreu muito com o Covid, quase 60 dias, mas Deus deu a vitória, graças a Deus, né? Nos entristecemos com aqueles que partem, mas na verdade a grande maioria são de pessoas que passaram por essa doença e venceram, como o caso do irmão Josias, como o meu caso particular também. A irmã Carla Cerqueira, minha ovelha lá de Belo Horizonte, ela pede oração pela Cláudia. A Cláudia é irmã da Carla e está também entubada com Covid. Vamos orar, interceder, para que Deus faça a vontade dele. A irmã Alexandra Generoso também agradece pela família. Que bênção, família, tudo de bom. Ai de nós se não fosse a família, né, irmã Alexandra? Deus abençoe a irmã Imaculada, toda a família, em nome de Jesus. E o irmão Gesonias pede oração pelo Evandro Faria, é cunhado do Gesonias, né? Irmão da irmã Ilmar, esposa do Gesonias. O Evandro está com câncer e carece das nossas orações. Vamos orar mais uma vez agora, em nome de Jesus. São tantos pedidos, são tantos motivos.
Em nome de Jesus eu peço que você agora feche seus olhos. E agora vamos fazer uma oração intercessória. Oração intercessória é aquela que a gente faz por outras pessoas. É quando a gente chega ao trono da graça de Deus para pedir por outros e não por nós mesmos. Vamos fazer isso juntos? Pai querido, no nome de Jesus, nos colocamos, ó Pai, agora na brecha da oração, por esses irmãos, Pai querido, que pedem aqui pelos mais diversos pedidos. Deus, visita agora a Cláudia, Senhor, em nome de Jesus. Visita o Evandro, Pai. Visita a Giovana, Senhor. Pessoas que precisam, ó Deus, agora de um milagre do Senhor. A Giovana, que o Senhor a abençoe na luta pela vida. Traga, ó Deus, conforto e consolo para a vida da Samanta e do Mário. Ó Deus, supre os teus servos em todas as necessidades deles ali em Belo Horizonte, sejam elas materiais, espirituais, emocionais, físicas. Esteja com essa família, Deus querido, que nós tanto amamos e já estamos com tantas saudades. Deus, visita agora no nome do Senhor Jesus a Cláudia, naquele leito de hospital, está entubada, Senhor. Usa aqueles médicos, usa os medicamentos, Pai, em prol daquela vida, Senhor. Traga conforto, paz para os familiares, a mãe, a irmã, Carla e tantos outros familiares, Pai querido. Ó Deus bendito, visita também, Pai querido, o Evandro, Deus, com essa doença terrível também que é o câncer. O Senhor é o dono da vida, mas cremos que o Senhor pode interferir se for a tua vontade. E é o nosso desejo, Pai, que o Senhor interfira, que o Senhor cure em nome de Jesus. Mas te agradecemos, ó Deus, pela vitória que o Senhor deu à irmã Leonor. Te agradecemos, ó Deus, pela cura que o Senhor deu também ao irmão Josias e a tantos outros, Pai, que foram infectados por esse vírus maldito, mas no nome do Senhor Jesus obtiveram vitória, que é a grande maioria. E Deus, mais uma vez, intercedemos pelas famílias, pela família do pastor Fabiano, sua esposa, sua filhinha, a Igreja Batista Memorial aqui em Valadares. Deus, traga o conforto do coração do Senhor. Pai, sinceramente, nós dizemos que não compreendemos, Deus bendito. Ó Pai, ó Deus bendito, nos dá também a compreensão desses dias. Deus, seja com a família do pastor Zé Luiz, com toda a igreja em Campo Belo. Ó Deus, tenha misericórdia. Deus, não deixe que os nossos corações, principalmente nós pastores também, se desanimem diante desses quadros, dessas partidas, dessas ausências de colegas tão queridos que têm, Pai querido, nos deixado, claro, para uma pátria melhor, como disse o teu servo apóstolo Paulo. Mas Deus, são menos 2 no teu exército, aqui, da tua igreja militante. Mas glória a Deus, que são mais 2 no exército da igreja triunfante, que virá com o Senhor, com poder e grande glória. Quando o sinal do Filho do Homem aparecer nas nuvens, estarão cantando o hino triunfal, quando nós também nos juntaremos a eles naquele grande encontro triunfal. Deus, nos abençoe no estudo desta noite, que teu Santo Espírito realmente nos dê o discernimento e que possamos em tudo sermos, ó Pai, canal da tua graça, no nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos queridos, nós vamos hoje, primeira quarta-feira do mês de junho, nós estamos inaugurando esse novo modelo da nossa reunião na quarta-feira. O objetivo da quarta-feira é sempre estudo da Bíblia e oração. Mas estamos entendendo que 1 hora tem sido pouco, né? Tanto para a oração quanto para o estudo bíblico. Então, pelo menos nesse mês, nós começaremos às 7h30 da noite, 19h30, com um período de oração de meia hora, de 19h30 até as 20 horas. E de 20 horas até a hora que terminar, no máximo às 21 horas, não é? Nós então teremos o estudo, continuaremos o estudo nessa revista. Aqui, se tiver como mostrar aqui isso. A revista Bases Bíblicas.
da Convenção Batista Mineira. Essa revista. Então, se você tem ela em casa, abra aí na lição de número 14. Se você não tem, você pode pegar aqui na Secretaria da Primeira Igreja, de 9 até às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Ou no domingo. Você vindo num domingo de manhã ou à noite, peça a mim, ao pastor Alessandro, teremos a maior alegria em te entregar um exemplar gratuitamente dessa revista. Ou se você quer receber a revista, ou passe aqui durante a semana, ou então você pode vir no domingo e pegar comigo ou com o pastor Alessandro. Hoje, então, o estudo 14. Já passamos aqueles estudos, né, da história dos batistas. Espero que os irmãos tenham gostado. Deus me usou de uma maneira extraordinária para aqueles estudos. Eu digo extraordinária porque foi realmente um tempo difícil na preparação daqueles estudos, né? Mas o nome de Jesus, Deus deu graça, misericórdia, porque só o Senhor sabe a dificuldade muitas vezes que nós tivemos de tempo para realmente termos aqueles estudos conosco. Então hoje o estudo número 14, revistas Bases Bíblicas, página de número 81, quando vamos falar exatamente sobre os princípios batistas, não é? Essa revista, ela foi escrita, né, com o objetivo realmente de que os batistas possam entender, porque muitos não entendem nem a história dos batistas, não entendem também a doutrina batistas, ou seja, ficam aí, muitas vezes, sem saber por que são exatamente batistas. Eu quero ler o texto, né, que está aí proposto no início, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aliás, muita gente se refere às cartas de Pedro de maneira errada. Muita gente fala primeiro a Pedro. Não, o certo é dizer primeira de Pedro, porque foi ele quem escreveu a carta. Então, a maneira correta de dizer é primeira de Pedro e não primeira a Pedro. Ok? Porque a carta não foi a ele, mas foi escrita por ele. Diferente, por exemplo, de Timóteo. Quando eu digo, aí está certo dizer primeira a Timóteo, porque a carta foi escrita a ele, ok? Mas Pedro, no caso, foi quem escreveu. Então, é primeira de Pedro, primeira de João, primeira a Timóteo, carta a Tito. Interessante essas nomenclaturas, né? Então, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificai a Deus no coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. Graças a Deus. Não? Então, o objetivo dessa lição é isso, é nos capacitar para respondermos a qualquer pessoa que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Bem, essa razão está explícita, né, nos princípios batistas, né, que o autor da lição, então, traz aí, não é, elenca aí todos esses princípios, não é? E quando a gente pensa, então, nos princípios, nós podemos, então, defini-los, né, como aquelas regras, não é, que formam a nossa doutrina. Esses princípios estão, então, resumidos, né, naquilo que chamamos a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira.
Você sabia que nós, batistas, temos um documento doutrinário baseado na Escritura, baseado na Palavra de Deus? Esse documento se chama a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nesse documento, então, estão exatamente tudo aquilo que nós, como batistas, cremos. E além de estar elencados ali os nossos princípios e as nossas doutrinas, também estão todos os textos bíblicos que baseiam essas doutrinas. Se você tiver curiosidade para conhecer esse documento na íntegra, você pode buscar na internet, no Google, escreve lá, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E certamente vai te endereçar para o site da Convenção Batista Brasileira ou de alguma igreja, e ali então estará essa declaração e você poderá conhecê-la. Na lição de hoje vamos então ter um resumo do que seja essa declaração doutrinária, não é? E aí nós vamos pensar aqui em dois pontos: doutrina e princípios. Mas não são a mesma coisa? Não. Na verdade, a doutrina, ela é formada ou baseada a partir de princípios. Então, nesse caso, conhecer a nossa história, conhecer os nossos princípios, é importantíssimo para conhecer a nossa doutrina. Porque a doutrina, de certa maneira, ou a teologia, ela é formada a partir da história e é formada também a partir desses princípios. Sendo assim e conhecendo assim, nós então teremos uma compreensão mais ampla do que cremos, e se o que cremos está baseado na Escritura Sagrada, que temos como única regra de fé e prática, então, nesse caso, quanto mais conhecermos esses princípios, tanto mais estaremos também conhecendo a própria palavra de Deus. Visto que os princípios batistas são retirados exclusivamente da Bíblia, da Escritura Sagrada. Nós não temos, como algum grupo por aí, nenhum teólogo de estimação, nenhum fundador que recebeu visão profética ou revelação ou coisa que o valha e deu início à Igreja Batista. No meio batista não existe um fundador, como nós já vimos na história. Os batistas se originaram a partir de uma leitura direta da Escritura Sagrada. Direta da Escritura Sagrada. Grupos do movimento batista surgiram em vários lugares da Europa, principalmente no século XVI, XVII. Esses grupos, eles surgiam espontaneamente pela livre exame da Escritura. E por obra e ação do Espírito Santo de Deus, chegaram às mesmas conclusões, ou conclusões muito parecidas. Essa é a nossa gênese, esse é o nosso início. Não seguimos uma teologia do teólogo fulano de tal, do teólogo ciclano. Não. Seguimos a teologia da palavra de Deus. Somos uma igreja baseada em princípios bíblicos, dos quais nós vamos ver alguns hoje. Mas primeiro queremos falar um pouco sobre doutrina, né? O que é doutrina? Hoje em dia a palavra doutrina, ela é vista até como alguma coisa ruim, como algo ultrapassado. Doutrina, eu não vou no culto de doutrina, porque o culto de doutrina é muito chato. Eu gosto de ir no culto do louvor, no culto da pregação de autoajuda, esses são ótimos. Mas culto de doutrina, falar sobre a pessoa de Deus, sobre a obra do Espírito Santo, falar sobre Jesus, que ele veio em carne, isso eu não tenho. Ou então, uma igreja que é rígida no seu corpo doutrinário, muitas vezes é vista como uma igreja ultrapassada, cheia de mofo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma igreja subsiste sem uma doutrina sólida. E talvez hoje
você que vê doutrina como algo ruim, talvez, eu espero que hoje, a partir de hoje, você reveja essa sua posição, porque senão não tem como louvarmos a Deus, se não louvarmos na doutrina exata. Aliás, a música é um campo bem complicado, porque muitas vezes nós cantamos algo que nós nem cremos na nossa doutrina. Hoje corremos um risco sério, por exemplo, quando cantamos, de cantar canções que vão de encontro ou vão contrário à declaração doutrinária que nós, como batistas, cremos. Não é verdade? Então, por isso é importante. Tudo deve acontecer de acordo com o que nós cremos. Doutrina nada mais é do que ensino, ensinamento, do que realmente um compêndio de lições, de ensinos bíblicos daquilo que baseia a nossa fé, para que possamos fazer como diz o texto da carta do apóstolo Pedro, podermos responder a qualquer pessoa que perguntar qual é a razão da nossa fé ou da esperança que há em nós. Portanto, doutrina vem, como o autor coloca aí, não é? do latim, docere, que significa ensino. Daí, chamamos o professor, por exemplo, de docente. O professor é aquele que doutrina o seu aluno. Então, doutrina não está ligada só a conceitos religiosos. Por exemplo, um partido político, ele tem uma doutrina, ou seja, aquilo que os seus seguidores, né, de acordo com a ideologia daquele partido, vão acreditar, não é? Então, a doutrina, ela não se refere exclusivamente a um conteúdo religioso, não é? Ela é um ensino. Claro que, no nosso caso, esse ensino, ele precisa ser, e necessariamente extraído da Escritura Sagrada, extraído da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. E a doutrina batista, ela é bíblica, do Antigo e do Novo Testamento, com especial atenção para o Novo Testamento. E por que eu digo que é especial atenção para o Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento há práticas que nós não praticamos mais. Porque Jesus, segundo o Novo Testamento, aboliu o Antigo Testamento, mas aboliu não no sentido do princípio. Os princípios do Antigo Testamento, eles são reforçados no Novo Testamento. Mas ele aboliu as práticas do Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? No Antigo Testamento, o culto a Deus, a adoração, era feita no monte. Lembra de Abraão, que vai ao monte fazer o seu altar, e ali ele queimava, não é, um cordeiro, e certa vez ele levou o próprio filho? Essa prática de queimar oferendas ou animais para o Senhor, para subir como um cheiro suave, nem na época de Jesus existia mais. Na época de Jesus, essa prática ela foi trocada pelo dinheiro do templo. Lembra quando Jesus, no Novo Testamento, ele chega e vê na porta do templo as pessoas vendendo moedas especiais para ser usadas na oferta do templo? Vejam que a adoração foi monetizada, para usar um termo bem atual, né? Então, nem na época de Jesus não se fazia mais oferendas com animais. Então, essa prática do Antigo Testamento, de adorar, de erigir um altar, ela realmente desapareceu. E nem hoje, em Israel, isso acontece mais. Mas a ideia, o princípio da adoração ainda permanece, não é? E Jesus fala, por exemplo, com a samaritana, não é? Os vossos pais adoraram nesse monte, mas a hora e é chegada agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o princípio da adoração está mantido, mas a forma foi mudada. Então, nesse sentido, o Antigo Testamento não é regra de prática para nós no sentido
da forma, não. É da essência, do princípio. Mas o Novo Testamento, sim. O Novo Testamento é princípio de forma e conteúdo. Por isso, eu digo que, especialmente, nós seguimos o Novo Testamento. Muito bem. Então, doutrina é ensino. Os judeus, por exemplo, se referem ao seu livro sagrado, a Torá, e a palavra Torá significa instrução, orientação, aquilo que é reto. Não é? Então, a ideia de doutrina é realmente algo reto, algo que deve ser aprendido. Isso na língua hebraica. O autor também contribui conosco, colocando aí, como você pode ver na página 82, eu gostaria que você acompanhasse a aula, mas acompanhasse com a sua revista aberta, ok? E mais, que você lesse a lição antes, estudasse e fizesse a leitura diária, que está aí na primeira página. Isso é muito importante, você fazer a leitura diária. Mas aí na página 82, o autor apresenta também a palavra doutrina no grego. Por que é importante a gente sempre, quando estuda a Bíblia, a gente fala do hebraico e do grego? Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, em grego, o chamado grego koiné, ou seja, o grego popular que as pessoas falavam na rua, e algumas partes, poucas, em aramaico, que era a língua que Jesus falava no dia a dia. Na Judéia, na Galiléia, falava-se o aramaico, mas escrevia-se em grego. Por isso, então, é importante a gente descobrir o significado da palavra na língua original, porque isso vai enriquecer o nosso estudo e vai nos dar ainda mais condições de entender o ensino bíblico, ou seja, o que o escritor sagrado ele queria dizer quando escreveu aquela palavra naquele determinado texto. Percebem como isso é importante? Em grego, doutrina seria didaskalia, que significa ensino, instrução, não é? Mas esse ensino, didascalia, não é apenas um ensino teórico. Didascalia dá a ideia de algo que você ensina na teoria, mas também vive na prática. Ou seja, um ensino dissociado ou separado da prática não é um ensino verdadeiro, não é? Aliás, o ensino da palavra de Deus deve ser um ensino que se aproxima também da prática. Né? Vemos isso em vários textos bíblicos, estão aí citados esses textos, e você pode e deve, porque aqui nós não temos tempo de ler todos os textos, mas ler esses textos quando estiver estudando a sua lição. Dessa mesma raiz, temos uma outra palavra no Novo Testamento, no grego, didaquê, ou didarré. O didaquê é o ato de ensinar. Então, o didaquê é aquilo que o didáscalos, o ensinador, o professor, vai ensinar. Daí vem outra palavra interessante para a nossa língua, né? Que é a didática. Então, quando a palavra didática, ela vem de didaquê, que quer dizer exatamente ensino. Então, a didática é o ato de ensinar. Didaquê é o ato de ensinar, não é? Que é aquilo que o professor faz, não é? O mestre. Por isso, Jesus é o mestre por excelência e ele era chamado assim. Então, resumindo, o que é doutrina? Doutrina é o ensino, a instrução sobre algo. No caso da doutrina cristã, o ensino sobre Cristo, a instrução sobre Cristo. E nesse caso, qual é a base? Onde está a instrução sobre Cristo? Na palavra de Deus. Na semana que vem, nós temos uma lição, a lição de número 15, que vai tratar só sobre as Escrituras Sagradas, só sobre a Bíblia e a sua importância. Por quê? O nosso ensino, o ensino da igreja,
ele não tem outro ensino que não seja o ensino da palavra de Deus apontando para Cristo. Sim, porque se a Bíblia é a revelação especial de Deus, a Bíblia, esse livro que você tem na sua casa, que é um milagre, na semana que vem vamos falar melhor sobre isso, a Bíblia é um milagre, tanto pela forma como ela foi escrita, por tantas pessoas em um período de tempo tão longo, quanto pela forma que ela foi preservada até nós. É um milagre a Bíblia ter chegado até nós, está completa. Nós somos privilegiados. Aliás, um filme interessante de você assistir, antigo, não é um filme novo, é um filme antigo, pelo menos, se não me engano, é de 2013, quase 10 anos, o filme O Livro de Eli. Assista esse filme, não vou dar spoiler sobre ele não, mas assiste aí, O Livro de Eli. A Bíblia é um livro que nós temos o privilégio de tê-la nas nossas mãos. Qualquer loja que você vai, qualquer livraria, você encontra exemplar da Bíblia. Você encontra a Bíblia de R$5. Você tem um tesouro na sua mão, tesouro na sua casa, e talvez não esteja dando a esse tesouro o real valor que ele tem. Bem, vamos falar então agora de princípios. Então falamos sobre a doutrina, que é o ensino de modo geral. A doutrina cristã, o ensino sobre o cristianismo. A doutrina batista, aquilo que nós batistas entendemos ser a revelação bíblica. E muita gente confunde, como eu disse no início, doutrina com princípio. O que seria o princípio, então? A própria palavra se define. O que é um princípio? É aquilo que marca o início. Princípio é o que vem primeiro. Isso é o princípio, né? Então, o autor coloca aí 3 pontos de vista sobre o que é princípio. Do ponto de vista do tempo, princípio é começo, né? No princípio que eu dei os céus e a terra. Lembra lá, Gênesis 1? Princípio, começo. Do ponto de vista do tempo. Então, quando nós pensamos no princípio, estamos indo ao início das coisas. Para saber qual é a base. É como uma casa. Qual que é o princípio de uma casa? Você começa uma casa colocando o telhado? Não. A primeira coisa a se fazer, quando vai se construir um prédio, é fazer uma base bem forte. E dependendo do que você planejou fazer para cima, tanto mais você precisará fortalecer, fortificar essa base. Não é assim? O pessoal que já construiu aí sabe, né? Tubulões, ferro, etc. O princípio da casa, então, é a sua base. Assim para nós também. O princípio de tudo é a base. Bem, do ponto de vista da causa, né, o princípio, então, é a fonte da nossa ação. Então, se existe um princípio, ele já me mostra como eu devo agir. Compreende? E, do ponto de vista normativo, de como eu devo viver, então, o princípio também é uma norma. Ele vai indicar o quê? Uma regra. Então, a palavra de Deus, né, ela é um livro de princípios. E esses princípios, então, vão encerrar, de alguma maneira, uma regra para seguirmos. Existe o certo e existe o errado. Existe sim. Muito embora, hoje em dia, né, nós vivemos na era do relativismo. Tudo é relativo. Nada, não existe mais absolutos. Por isso, pregar sobre céu e inferno hoje é tão fora de moda. Porque essa é uma pregação muito forte. Como você vai pregar que alguém pode ir para o inferno? Nós estamos no tempo da inclusão? Não. Mas se você segue um princípio, não dá para mudar a pregação. Ok? Então, isso é um princípio, tem uma regra. E quando se tem uma regra, você tem o certo e você tem o errado. Não dá para contemporizar. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo continua sendo certo,
mesmo quando ninguém esteja fazendo. A verdade continua sendo verdade, mesmo num tempo como esse que nós vivemos, que parece que falar a verdade é um erro. Não é? Muitas vezes, quando se fala a verdade hoje tem sido considerada fake news. Interessante, como que é uma inversão de valores nesse mundo total. Mas para nós, a palavra de Deus continua sendo verdade com os seus princípios. E as igrejas sérias, bíblicas, elas precisam manter isso, sob pena de deixarem de ser igrejas, e serem clubes, e serem parque de diversão, e serem centros de entretenimento. E não foi isso que Jesus veio fundar. Jesus deu a sua vida pela igreja. Ele pagou o preço na cruz do Calvário pela igreja. Ele derramou o seu sangue pela igreja. É isso que o apóstolo Paulo fala. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso, se a igreja se afastar do ensinamento da palavra, do ensinamento de Cristo, ela é apóstata. Ela não é igreja. Talvez por isso, algumas nem se chamam mais igreja. Não é? Comunidade, não sei o quê, fraternidade. E é melhor que seja assim, porque aí já se sabe que de fato não é a igreja, a eclesia, né? A eclesia que Jesus veio criar. Bem, os princípios então de uma denominação, de uma igreja como a Igreja Batista, são aquelas linhas mestras da interpretação da fé cristã que distingue os batistas das demais denominações. Interessante, hoje eu fico assim admirado de ver às vezes até pastores batistas e até alguns líderes inclusive que defendem ensinamentos que não são defendidos pela declaração de fé das igrejas batistas. Eu fico pensando, como assim? Como ele foi signatário, ele assinou, no momento que ele foi ordenado, uma declaração de que concordava com aqueles princípios, de que concordava com aquelas doutrinas, mas, em algum momento, ele pensou diferente, ele acha que deve agir diferente, crer diferente, ele tem todo o direito, nós somos seres livres, podemos pensar do jeito que quiser, mas o que me incomoda é que ele continua com o título de pastor batista, e às vezes até a igreja que essa pessoa pastoreia, continua como batista, mesmo não seguindo alguns dos princípios batistas e das doutrinas. Isso me incomoda muito, porque creio que é uma questão até mesmo de caráter daqueles que não quiserem mais professar a fé batista, não precisa. Ele pode se unir a uma igreja que já existe e que crê como ele crê, ou fundar para ele mesmo uma comunidade ou o que quer que seja. O errado é manter o nome de batista sem seguir os princípios que já estão estabelecidos. Eles não estão em construção, eles já estão estabelecidos pela palavra de Deus e por aqueles realmente que têm entendido dessa maneira que os batistas entendem. Bem, princípio, então, é o início, é a base, é aquele que nos serve realmente, quando nós titubeamos, a gente olha para esse princípio e continua. Voltando ao exemplo da casa. Então, o princípio é a base da casa, não é? Os tubulões, o alicerce, a estrutura. Então, uma casa, você não mexe na estrutura dela, mexe. Se você mexer na estrutura, a casa cai. Mas você pode pintar a parede de outra cor, não pode? Pode. Você pode trocar a mobília? Pode. Você pode trocar o piso? Pode. Pode trocar a iluminação? Pode. Aí que está. O princípio é imutável. Mas os costumes, que é a tinta da parede, o chão, a mobília, esses sim são mutáveis. Não falei agora há pouco de um costume, de uma prática do Antigo Testamento na adoração que muda no Novo Testamento e que hoje nos serve de base? Mas a estrutura é a mesma. O princípio da adoração está presente. Mudou a cor da parede.
Então, muita gente confunde a forma com a essência. A forma muda, a essência permanece. Há coisas que nós batistas fazemos hoje que não fazíamos no passado. Por exemplo, lembro-me ainda adolescente, na igreja onde eu era membro, uma igreja batista, durante os cânticos não se batia palmas, não acompanhava os cânticos com palmas. Os batistas não acompanhavam. Por isso, até hoje, eu ainda não tenho muita facilidade de bater palmas nos cânticos. Hoje, a gente acha estranho chegar numa igreja batista que não tem esse costume. Não é verdade? Ou seja, a forma mudou, mas a essência permanece. A essência é a adoração, a essência é o louvor. Com palmas ou sem palmas, porque aí já é questão de gosto. A Bíblia não manda nem bater palma e nem não bater. Ela manda adorar, louvai ao Senhor. Não é? Isso é princípio bíblico. É a tinta. A palma, nesse caso, é a tinta da parede. Mas o alicerce é a adoração. Então, a doutrina batista ela é formada pelos princípios. A doutrina, então, é a casa que se constrói. Amém? Uma casa que se constrói. Uma doutrina pode mudar? Eu diria até pode. Até pode. Por exemplo, os primeiros batistas, como vimos nas nossas lições históricas, eles batizavam por aspersão. Os primeiros anabatistas, eles ficaram batizando pelo menos um século por aspersão. Mesmo batizando só adultos, não batizavam bebês, mas por aspersão. A imersão, ela só acontece em 1640, 40 anos, aliás, 32 anos depois da organização da primeira igreja batista em Londres, 1608. Aí é que a imersão fez parte da nossa prática. Hoje é uma doutrina. Então, a doutrina mudou de aspersionista para imersionista. Por quê? Mesmo entendendo que o princípio é o mesmo, mas aquela parede da casa, ela precisou ser mudada. Quando se muda uma parede, mas não se muda a estrutura, não há problema. Agora, há paredes que não podem ser mudadas. Esses são os princípios. Então, o primeiro deles é a autoridade das Escrituras. Esse é o primeiro princípio batista. Autoridade. A autoridade da palavra de Deus, que são os registros históricos da revelação de Deus ao homem. Nós cremos que a Bíblia contém toda a palavra de Deus para o ser humano. Portanto, ela é sim única regra de fé e prática. O escritor da revista, ele cita um autor, Justo Anderson, que diz assim: as igrejas batistas consideram a Bíblia como fonte de autoridade, especialmente o Novo Testamento, como o registro da vida, o exemplo e os mandamentos de Jesus Cristo. Então, nesse caso, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. Nós não temos, como os católicos, a tradição como fonte de autoridade. Os católicos têm 3 fontes de autoridade. A Bíblia, claro, por isso são cristãos, mas eles têm também a tradição, ou seja, aquilo que a igreja ao longo do tempo instituiu, mesmo que não estivesse na Bíblia. Aí você tem, por exemplo, o feriado de amanhã, Corpus Christi. Aliás, eu te aconselho a ler o artigo do pastor Alessandro no boletim desse mês, falando sobre por que não comemoramos o Corpus Christi. Né? Muita gente nem sabe que feriado é esse. Por quê? Na nossa teologia não existe isso. Porque na Bíblia não existe isso. Mas, pela tradição, foi colocado pela Igreja Católica. Então, para eles é um princípio, porque eles têm a tradição como autoridade. Em outra autoridade da Igreja Católica é o que eles chamam do magistério da Igreja, que é aquilo que o Papa e os cardeais em Roma decidem para que os católicos sigam.
Nós batistas temos apenas uma fonte de autoridade: a Bíblia, a palavra de Deus, porque cremos que concílios têm errado ao longo dos tempos. Aquilo que os homens decidem, muitas vezes não é aquilo que está na palavra de Deus. E muito embora tenhamos uma tradição e sejamos alegres com ela, não é? Temos tradição boa, mas entendemos que nem a tradição também é fonte de autoridade para nós, mas única e exclusivamente a Bíblia Sagrada. E vale a pena aqui dizer que nós batistas cremos na chamada inspiração verbal e plenária da Escritura Sagrada. Nós não cremos que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus como alguns creem. Não, ela é a palavra de Deus. Quando eu digo inspiração verbal plenária, quando eu digo que a inspiração da Bíblia ela é verbal, eu quero dizer que cada palavra da Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, cada uma delas. Nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Mesmo aquela fala de Paulo, por exemplo, você já deve ter visto, quando o apóstolo Paulo fala assim: isso digo eu, não o Senhor. Ele pensava que era ele que estava dizendo, mas o Espírito Santo o estava instruindo para escrever. Por isso, mesmo quando ele diz isso, torna-se regra para nós. É um princípio. Esse é um princípio, a autoridade da Escritura Sagrada. Quando eu digo que a inspiração, além de verbal, ela é plenária, eu estou querendo dizer que a Bíblia, como um todo, ela é inspirada. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, até o que Satanás disse na Bíblia é inspirado e é palavra de Deus? Sim. Sim. Mesmo tendo saído da boca de Satanás, só saiu porque o Senhor permitiu e só foi registrado pelo evangelista porque o Espírito Santo viu naquela palavra algum ensinamento para a nossa vida. Não é maravilhosa a palavra de Deus? Esse é o primeiro princípio. Esse é o primeiro pilar, a primeira base que temos. A Escritura Sagrada. Esse milagre que você tem aí na sua casa e usa tão pouco, a sua Bíblia. Um segundo princípio colocado aí é o ser humano. O ser humano. Os batistas reconhecem o valor, a competência e a liberdade de cada indivíduo. Deus criou um ser humano competente. Deus criou um ser humano livre. E cremos, mesmo depois do pecado, ele continua competente e livre para fazer as suas escolhas e as suas decisões. Cada indivíduo é responsável por suas decisões e escolhas, ainda hoje. Não cremos, como creem alguns, que hoje não tenhamos o livre-arbítrio, mas sim a livre agência. Não. Deus não criou um robô, ele criou um ser humano livre de vontade, livre de escolha. E isso não diminui em nada a autoridade absoluta do nosso Deus sobre todas as coisas. Isso porque só um Deus soberano, todo-poderoso, é que poderia, de alguma maneira, dotar o ser humano dessa completa condição volitiva, ou seja, condição de vontade. Ou seja, o ser humano é o único ser criado por Deus que tem essas duas capacidades, essas duas faculdades, vontade e liberdade. Nenhum outro tem essas duas características. E escreve aí, ele não perdeu isso na queda do Éden. Ele perdeu outra coisa, que depois num outro estudo eu posso falar, mas não vontade e liberdade. Senão, muitos textos da Bíblia teriam que ser extraídos, apagados dela. Nesse caso, o ser humano também tem aquilo que nós podemos chamar de liberdade de consciência. Isso quer dizer, e é um princípio batista, que o ser humano ele é livre para pensar e para crer o que ele quiser. Deus dá essa condição ao homem.
mesmo diante da oferta da salvação, ele pode recusar. O ser humano não é um ser condicionado, mas Deus criou um ser incondicionado, um ser transcendente, que tem capacidade de comunicar no seu espírito com o Senhor, com o Espírito Santo. Deus não criou um robô, Deus não criou um ser preso numa gaiola, mas Ele criou um ser humano livre, incondicionado. Ele não está condicionado, nem no sentido da sua percepção. Claro que no sentido físico ele está. O ser humano não pode voar, por exemplo, né? Mas no que diz respeito ao seu pensamento, ele é incondicionado. Quer dizer, ele não pode voar, mas ele fez o avião, percebe? E agora ele voa. Ainda que ele não tenha asas, veja como ele é incondicionado. Ele voa. Que outro animal poderia fazer ou sair da sua própria limitação para romper barreiras? Percebe como o ser humano é incondicionado em todos os sentidos, tanto no aspecto cognitivo, quanto no aspecto psíquico, quanto no aspecto espiritual. Por que ele seria incondicionado no aspecto psíquico, no aspecto da sua cognição, do seu conhecimento? Mas espiritualmente ele está condicionado. Ele não tem poder, não tem livre-arbítrio. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Por isso, os batistas, e está na nossa confissão de fé, somos seres incondicionados, que têm o seu livre-arbítrio preservado por um Deus maravilhoso, que quer ter uma relação com o ser humano, como diz a Bíblia, como alguém que fala com o seu amigo, e não como um dono conversa com o seu cão. Um outro princípio é o princípio da igreja e da vida cristã, não é? A igreja é um princípio batista. A eclesia, que vem essa palavra grega ek e kalel. Ek é para fora. Ek é para fora, do grego. E kalel é chamar. Então, eclesia é chamar para fora. Na verdade, a eclesia dos gregos era uma assembleia, tipo uma assembleia de condomínio, né? Onde as pessoas tinham que sair das suas casas, etc., para uma reunião fora, conversar sobre os assuntos da polis, da cidade. Jesus pega esse termo emprestado, que já existia. A palavra igreja ou eclesia não é a palavra criada por Jesus, ela já era usada no cotidiano dos gregos. E agora ele fala que a igreja também é este ekkalel. A igreja é a comunidade daqueles que são chamados para fora para fazer diferença. Nesse caso, ela é uma comunidade mesmo, uma comunidade fraterna, de pessoas redimidas. O que junta as pessoas numa igreja? Não é a cor da sua pele. O que junta as pessoas na igreja? Não é o seu partido político, não pode ser. O que junta as pessoas na igreja é tão somente a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a cola que precisa ligar os crentes. Nenhum outro atrativo pode ser usado para as pessoas ficarem coesas, a não ser o próprio Cristo e o seu ensino, né? A igreja também apresentada no Novo Testamento, ela é autônoma, ela não se submete a outra igreja. A igreja fala de uma igreja local e autônoma, assim como nós batistas entendemos. Portanto, as nossas igrejas são autônomas, ou seja, elas não estão debaixo da autoridade de uma outra igreja. Mas elas são dirigidas, governadas na soberania de Cristo e orientadas pelo Espírito Santo. É assim. Por isso o governo democrático da igreja, ele pretende ser não um governo do povo, não o que as pessoas pensam, não. Aliás, deixa eu dar uma palavrinha sobre isso aqui. Muita gente pensa, por exemplo, que numa assembleia de igreja, cada um tem que falar o que pensa. Absolutamente. Você fala o que pensa na sua casa. Na igreja, cada um fala o que, depois de orar, buscar a presença de Deus e ter a orientação do Senhor, ele dá para a igreja.
Portanto, antes de cada assembleia, é necessário que cada crente, que cada pessoa que vai participar, ore, bota o joelho no chão, bota a boca no pó e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer para a nossa igreja? Senhor, o que o Senhor quer para a nossa igreja? Me dá instrução. Não é vir aqui com raiva, com rancor, com diferenças pessoais e tentar tirar na assembleia da igreja. Isso é pecado. O governo democrático da igreja, ele é democrático porque é um governo do povo. Mas esse povo precisa buscar o Senhor antes de vir. Senão esse demo do democrático vira outra coisa. A igreja, então, ela tem o seu sentido local. Igreja é local. Jesus tinha uma igreja local. É claro que existe a igreja chamada a igreja invisível, composta por todos os salvos, que nós vamos conhecer na eternidade. Mas o Novo Testamento fala de igrejas locais. Igreja em Éfeso, igreja em Laodiceia, igreja em Roma, são igrejas locais. Por isso nós batistas cremos também que a igreja visível, ela se reúne e é uma igreja local. Por isso, geralmente, temos o costume de associar o nome da igreja à cidade onde ela está ou ao bairro onde ela está. Geralmente, uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, ela terá no seu nome a identificação da cidade, como a nossa igreja, Primeira Igreja Batista e Governador Valadares, ou no bairro onde ela está, Igreja Batista da Vila Isa, Igreja Batista da Esplanada. Não é? Isso também, no meu ponto de vista, reforça essa ideia da igreja como uma comunidade local. Dentro desse princípio, para encerrar, a igreja também ela está separada do Estado. Ambos, igreja e Estado, foram constituídos por Deus, mas são distintos. A igreja cuida dos interesses espirituais. O Estado cuida dos interesses mundanos, da política, do direito das pessoas, de modo geral, como cidadãos. A igreja não, cuida dos interesses espirituais. O Estado e a igreja estão separados como a água se separa do óleo. Todas as vezes que a igreja e o Estado, a igreja e a política, a igreja e o poder se uniram, deu errado. Não é de ser agora que vai dar certo. Bênção de Deus. É muito assunto, mas o tempo é pouco. Mas eu espero que você tenha entendido um pouco nessa lição sobre a diferença entre doutrina e princípio. Também espero que você tenha compreendido um pouco mais disso tudo que nós cremos, não é? E para você até saber se portar como um crente batista no nome do Senhor Jesus. Amém?